Olá, meu nome é Lucas, esse é o canal Mente Cristã. Se inscreva aí no canal se você ainda não se inscreveu. E hoje eu quero comentar aquela passagem de Marcos 11:24, que diz assim: Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-los-eis. Muita gente olha para essa passagem e pensa que Jesus está dizendo que se você quiser receber qualquer coisa, é só você crer. A maioria pensa isso porque realmente não está acostumado a ler a Bíblia. Só lê a Bíblia na igreja, ou abre a Bíblia quando está procurando uma passagem que ela já queria ver. São pessoas que gostam de ler só o que elas já sabem. Ou seja, não estão interessadas na verdade, na correta interpretação da Bíblia. Elas querem continuar na zona de conforto, ouvindo sempre as mesmas coisas. Elas passaram a vida inteira aprendendo na igreja e na música gospel que a fé é tipo pensamento positivo, que fé tem a ver com o poder da mente, com o poder da vontade, e não em confiar na palavra de Deus, e não em confiar no amor de Deus e na provisão de Deus, que é muito diferente. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu tenho duas dicas de como interpretar corretamente todas as passagens que falam do poder da oração e de fazer pedidos para Deus. Por isso eu vou fazer pelo menos 2 vídeos sobre essa passagem, porque cada um eu vou explicar com uma das 2 dicas. E a primeira dica é que sempre que você for analisar uma passagem dessas, você deve lembrar de outras passagens que falem dos princípios com mais detalhes, ou que deem exemplos. Por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas espera aí, qualquer fé agrada a Deus? É claro que não. E outras passagens vão explicar que é a fé em Deus, que é a fé na palavra, que é a fé no Evangelho. Então sempre que aparecer algo sobre a fé, você tem que lembrar das outras passagens que falam sobre a fé. Se a passagem fala do alívio do sofrimento, você vai ter que lembrar que Cristo sofreu muito, os apóstolos sofreram muito até morrer, que todos os profetas sofreram muito e que a promessa de Cristo para a igreja é de sofrimento e de aflição. A gente não pode simplesmente esquecer da Bíblia e ficar com um versículo. Então vamos voltar para a passagem. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis, e tê-los-eis. Bom, será que tudo que eu pedir em oração é só crer e eu vou ter? A gente tem um problema aqui de perspectiva, que é o seguinte: suponha que essa afirmação não tivesse sido dita por Cristo, mas por qualquer outra pessoa, uma pessoa gananciosa. Então a gente saberia que a frase tudo que você pedir realmente significaria tudo, qualquer coisa que a minha alma desejasse. Mas esse pensamento é mais parecido com aquela música da Xuxa do que com o pensamento bíblico. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Dá vergonha de quem pensa assim? Dá vergonha. Eu já pensei assim? Já pensei. Agora eu sei que tá errado? Sei que tá errado. Dá vergonha do passado mesmo assim? Dá vergonha. Você não pode achar que ali no texto a palavra tudo se refira a completamente qualquer coisa, porque não faz sentido. Pense comigo, se eu posso pedir tudo mesmo, então eu posso pedir coisas pecaminosas para Deus? Você já sabe a resposta. Mas então eu posso pedir coisas absurdas, como por exemplo ter asas? Você também já sabe a resposta. Mas e coisas fúteis, como ter meu nome na calçada da fama? Não posso? Então você já sabe que você não terá tudo que você pedir. E não adianta você crer que vai ter. E aí a gente se depara com um problema. Ou o versículo é falho, ou essa interpretação aí do tudo é que tá errada. E é lógico que o tudo não é tudo aí, simplesmente porque a afirmação não foi feita por qualquer um, ela foi feita por Cristo. Então tudo que eu pedir deve estar de acordo com a vontade de Cristo. Se eu pensar de outra forma, eu vou estar fazendo só papel de tonto. Qual que é a prova dessa minha afirmação? É simples. A prova está 2 versos antes, que diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: tende fé em Deus. A fé é em Deus, não na própria oração. O fundamento dessa expectativa é a onipotência divina, não a vontade própria. Ou seja, quando a nossa oração se baseia no desejo de Deus, ela com certeza será eficaz. Mas se a sua fé for baseada no seu desejo, na sua vontade, ou na oração, quero dizer, na construção das palavras, ou no ritual de orar, então a sua oração não vai ter sentido nenhum. Isso não é o que a Bíblia chama de fé. Isso seria só uma crendice tola, uma superstição. E é muito simples de verificar o que eu tô falando. Com certeza você vai lembrar de várias orações que você já fez e não foram respondidas. Muita coisa que você já desejou muito e mostrou para Deus, pediu para Deus e Ele não te deu. Então essa é a primeira dica. Lembre de outras passagens que expliquem melhor ou que detalhem alguma característica que torne o pedido mais eficaz. E vou deixar aqui a dica do pastor Jackson Jacques. Sempre que você se deparar com uma passagem que fale sobre os pedidos a Deus, lembre da passagem em 1 João 5,14, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então você pode usar essa passagem como lente para ler as demais. E essa foi a primeira dica. Se inscreva no canal, porque no próximo vídeo eu vou dar uma outra dica que é sobre o contexto da passagem. E eu vou começar explicando o contexto dessa passagem aí de Marcos 11:24. Mas por esse vídeo é isso. Deixe suas dúvidas nos comentários, curta o vídeo e até a próxima. Fique com Deus.